Crianças e adolescentes estão cada vez mais presentes no ambiente digital, mas quem é responsável por garantir que esse ambiente seja seguro? O caso recente do Discord, que teve sua função de transmissões ao vivo suspensa no Brasil pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trouxe essa pergunta para o centro do debate. Para quem não se lembra ou não conhece, o Discord é uma plataforma social que permite a comunicação por voz, vídeo, texto e mídia. É usado principalmente por games, jogadores, mas também abrange outros tópicos e comunidades. E contava com 150 milhões de usuários ativos mensais. Isso é o dado que eu tenho em 2024. E desde março deste ano, o Brasil tem uma nova legislação para tratar justamente dessa questão. O ECA Digital, para entender o que muda na prática e quais são os limites e responsabilidades das plataformas, famílias e poder público, a gente conversa com a advogada Maraísa Rosa Cesarino, especialista em privacidade, proteção de dados e ECA Digital. Bem-vinda, doutora Maraísa. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Doutora Maraísa, para a gente começar realmente, ou seja, do começo, o que é essa nova legislação? O que ela muda de maneira concreta na vida das crianças, dos adolescentes e, claro, também das famílias e das empresas de tecnologia, doutora Maraísa? Bom, é importante a gente lembrar que a obrigação de cuidar das crianças e dos adolescentes, ela é uma obrigação constitucional prevista lá no artigo 227 da Constituição, e ela é uma obrigação compartilhada entre estados, empresas e sociedade civil, né? Então, as famílias. E aí, o ECA Digital, ele vem acrescentar uma camada de proteção para as crianças e adolescentes no ambiente online. Então, nas aplicações que rodam dentro dessa infraestrutura que é a rede de redes que a gente chama de internet. E aí, é uma lei que ela trata muito do design desses aplicativos, desses programas, dos websites frequentados por crianças e adolescentes, porque entende-se que o design inicialmente desse tipo de aplicação online não foi feito para crianças e adolescentes. E eles passaram, então, a frequentar esse espaço, que se tornou um espaço passível de utilização para o cometimento de crimes contra essa população, devido à sua vulnerabilidade psicossocial, por causa do estágio de formação. E aí o ECA Digital vem, então, suprir essa lacuna, obrigando as plataformas a pensarem nas crianças e adolescentes desde o início da concepção dos seus produtos e serviços. Então, ele vem como um regulador desse ambiente para que ele seja adaptado para crianças e adolescentes. Doutora Maraísa, então assim, só reforçando esse ponto, até onde vai a responsabilidade de uma plataforma como o Discord pelo que acontece dentro dos seus ambientes? Uma plataforma pode dizer simplesmente que não é responsável pelo comportamento dos usuários? O que a plataforma, no caso do Discord, fez ou faz para prevenir, detectar e responder ao risco? Várias plataformas adotaram mecanismos tanto de verificação e aferição de idade, né, para garantir que crianças e adolescentes não estejam em espaços inadequados ou interajam somente com pessoas da mesma faixa etária e com os mesmos objetivos do que elas. Então, isso aconteceu no Roblox, no Discord, em algumas outras plataformas. E muitas plataformas também têm adotado um monitoramento constante de chat e de transmissões ao vivo, principalmente as plataformas de jogos, para entender se ali está acontecendo uma situação de disseminação de discurso de ódio, de conteúdo inadequado, situação de violência. E o problema especificamente com o Discord é que eles não tinham adotado até então mecanismos de monitorar as transmissões ao vivo, que a gente chama de lives em inglês, né? E aí, por isso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados adotou uma medida preventiva no âmbito de um processo fiscalizatório, pedindo para que eles adequassem essa funcionalidade da forma que eles entenderem correta, né? Pode ser um monitoramento, pode ser impedir que crianças menores de determinada idade acessem essa funcionalidade, ou dividir as faixas etárias que podem acessar, etc. E quanto à responsabilidade, a gente tem um regime que está sendo discutido aí
desde o ano passado muito intensamente. Anteriormente, com o Marco Civil da Internet, a gente tinha um regime de responsabilidade subsidiária. Então, as plataformas elas não eram primeiramente responsáveis pelos conteúdos dos terceiros que estavam ali, né? Só conteúdos específicos, como disseminação de imagem sexual não consentida, pornografia infantil, alguns desses temas mais sensíveis para as nossas leis. E ano passado a gente teve um julgamento do STF no qual esse regime de responsabilidade foi revisto para abarcar outros tipos de responsabilização pelo que é disseminado nas redes. Mas isso é um debate bastante espinhoso, assim, para o campo da proteção de dados, da privacidade, da liberdade de expressão, porque ele implica um sopesamento de direitos, né? Principalmente o da liberdade de expressão e da possibilidade de censura do conteúdo e da responsabilização de uma plataforma por um conteúdo que não é ela que está veiculando. Então, o ECA Digital, ele traz algumas disposições pelo conteúdo, então ele fala que as plataformas são obrigadas a tirar do ar, antes, na verdade, nem permitir que vá ao ar algum conteúdo desse tipo, principalmente versando sobre pornografia infantil, violência, etc. Mas, outras disposições estão mais focadas realmente no design da plataforma e como ele pode ser adequado para garantir um espaço mais saudável para crianças e adolescentes. Ok, doutora Maraísa, só assim, então, o ECA Digital divide essas responsabilidades entre as plataformas, as famílias e o poder público, mas assim, na prática, quem precisa fazer o quê? Você estava falando até agora, com relação às plataformas. O que a gente, né, nós, né, pais, familiares, o que não podemos continuar colocando exclusivamente nas costas dos pais, ou no caso das plataformas? Como a gente divide até onde eu vou, o que eu devo fazer, o que cabe a mim como responsável por uma criança ou um adolescente? Então, aos pais é muito importante uma conscientização de que o ambiente online, ele não difere tanto da esfera pública, por exemplo, uma rua, uma avenida, um shopping, né, que tem tais perigos proporcionais e que a gente permite que a criança acesse conforme a idade vai avançando. Então, da mesma forma que a gente não deixa uma criança, um adolescente muito jovem ou com alguma questão de saúde mental sozinho atravessar a rua, sozinho ir até determinado ponto da cidade que não é seguro para ele, da mesma forma no ambiente online, os pais têm que ficar atentos ao tipo de conteúdo com os quais eles têm contato, né? A gente tem que entender que o ambiente online ele traz perigos tão quanto, ou às vezes até maiores, do que aqueles que existem na vida real. Então, a gente não pode ter uma sociedade que admite que os filhos, por exemplo, brinquem sozinhos com celulares ou com computadores sem nenhum tipo de supervisão. É claro, eles também merecem ter a sua privacidade, um espaço livre para se manifestar. Isso é muito importante, inclusive, para adolescentes que são LGBTQIAPN+. Mas os pais têm que ficar muito atentos e já tem mecanismos técnicos de controlar quanto tempo essas pessoas passam online, com quem elas estão tendo contato, que tipo de conteúdo elas estão consumindo. Então, existem aplicativos próprios que os pais podem instalar nos seus celulares e, se o filho tiver um smartphone próprio, no das crianças e adolescentes, para entender que tipo de conteúdo eles estão consumindo, sem necessariamente acessar a privacidade dessas pessoas de forma desnecessária, porque eles também têm direito à privacidade, mas é importante que os pais exerçam esse controle, principalmente porque eles podem estar conversando com pessoas que estão mal intencionadas no geral, principalmente adultos, né, que se valem aí de grupos nos quais as crianças e adolescentes estão presentes para acessá-las e cometer crimes. Doutora Maraísa, só para a gente ir encerrando, queria te fazer uma última questão. O que os pais, você já está nesse caminho, né? Você está comentando o que os pais deveriam fazer hoje e não amanhã para aumentar a segurança dos filhos nesse ambiente digital. Por favor. Eu acho que é isso, procurar esses aplicativos que viabilizam esse monitoramento constante, não permitir que as crianças fiquem muito tempo de tela. Então, o monitoramento do tempo de tela é muito importante, porque o cérebro das crianças e dos adolescentes ainda está em desenvolvimento, e o tempo de tela impacta na sociabilidade, nas características humanas que a gente desenvolve só na interação com as outras pessoas. Então, é o clássico conversar
com essas pessoas e dar liberdade para que elas digam se elas estiverem passando por situações de violência online, né? Então, uma conversa franca, ela, assim, eu acredito que é o principal ponto, assim, de cuidado, tanto quanto o monitoramento. Perfeito, doutora Maraísa, perfeito. Conversa sempre, mesmo as conversas difíceis são bem-vindas e necessárias, né? Sim. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com a advogada Maraísa Rosa Cesarino, ela que é especialista em privacidade, proteção de dados e ECA digital, a quem agradecemos a participação e, claro, os esclarecimentos. Um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigada a vocês, bom trabalho por aí. Tchau, tchau.